Uma das questões que mais impedem os alunos de dominarem a disciplina cálculo é basicamente uma dificuldade conceitual em relação a questões como função seno, função cosseno, visualização dessas funções, de onde veio a origem teórica de diversas questões, que muitas vezes é lançada sem o entendimento devido e sem a visualização das funções em si. E para abordar todo o conceito necessário para sanar esse tipo de dificuldade, vale a pena abordarmos o conceito de círculo unitário, ou mais precisamente circunferência unitária. Digamos que nós temos um plano cartesiano. Aqui nós temos um eixo x e aqui nós temos um eixo y. E nós vamos colocar uma circunferência dentro desse nosso plano cartesiano, de modo que o centro dessa circunferência esteja exatamente no ponto 0, 0, onde x equivale a 0 e y equivale a 0. E o raio dessa nossa circunferência vai ser igual a 1, daí círculo unitário. E basicamente esse é o conceito de um círculo unitário. Independentemente de onde esse raio esteja, aqui, esse raio ficou meio torto, mas é só para pegar o conceito. Aqui, esse raio sempre vai ser igual a 1. E como nós podemos ver no nosso plano cartesiano, nós teremos diversos pontos nessas extremidades do nosso raio. Teremos um ponto exatamente aqui, outro ponto exatamente aqui, outro ponto exatamente aqui, e esses pontos eles sempre terão uma coordenada definida. Por exemplo, esse ponto aqui ele está em relação ao eixo x em aproximadamente, vamos dizer, 0,63, em relação ao eixo y, aproximadamente em 0,8, onde aqui nós temos uma coordenada exata desse ponto, onde x é igual a aproximadamente 0,63 e y é igual a aproximadamente 0,8. E assim por diante, independente de onde esse nosso raio foi traçado, nós teremos um ponto em relação ao eixo x, nesse caso, pouco menos que 0,8, e em relação ao eixo y, nesse caso, entre 0,4 e 0,6. E basicamente isso que nós devemos saber para a introdução ao conceito de círculo unitário. Baseado nesse conceito estabelecido, vamos apagar esses rascunhos que fizemos até agora e demonstrar que, ao traçarmos um raio qualquer em nossa circunferência unitária, nós podemos observar um triângulo inscrito dentro dessa circunferência, como podemos ver nesse triângulo que acabamos de observar aqui. E quando observado dessa forma, o nosso triângulo ele sempre será um triângulo retângulo, como podemos ver aqui. Nós sempre teremos um ângulo de 90 graus nessa região do triângulo, de forma que o raio da nossa circunferência sempre será a hipotenusa do nosso triângulo. Podemos observar isso analisando conceitos básicos de trigonometria. E a partir do momento que nós conseguimos observar um triângulo e observar a sua hipotenusa, nós também conseguimos observar os catetos desse triângulo. Nós podemos observar que aqui nós temos um dos catetos desse triângulo e exatamente aqui nós temos outro cateto desse triângulo. Assim, nós podemos observar claramente que esse cateto marcado de roxo, ele tem o tamanho um pouco menor que 0,8. E esse tamanho também equivale à coordenada que estamos no eixo x do nosso plano cartesiano. Da mesma forma que também podemos observar esse outro cateto aqui espelhado no nosso eixo y. Dessa forma, podemos observar que esse cateto aqui, ele mede pouco mais que 0,6. Vamos colocar 0,63. E ele também equivale à coordenada do eixo y do nosso plano cartesiano. Não se preocupem que daqui a pouco nós vamos colocar essas questões de maneira mais organizada e com letras melhores, mais legíveis. E a hipotenusa desse triângulo observado, como já tínhamos dito antes, é igual ao raio da nossa circunferência. E o raio da nossa circunferência sempre será 1, independente de onde ele toque aqui na nossa circunferência. Visualizadas essas questões, nós podemos abordar alguns conceitos. Por exemplo, vamos marcar outro triângulo aqui. Digamos que eu marquei esse ponto aqui e a partir desse ponto eu tracei um raio na nossa circunferência e a partir desse raio eu visualizei um triângulo retângulo. Sabendo que o raio de qualquer triângulo retângulo traçado nessa circunferência sempre vai ser igual a 1. Dessa forma, aplicando Pitágoras nesse triângulo, nós podemos dizer que x ao quadrado, o valor desse cateto ao quadrado, mais o valor desse cateto ao quadrado, que vai ser igual à nossa coordenada y, é igual à hipotenusa. A hipotenusa sempre será o raio do triângulo, 1 ao quadrado. Como 1 ao quadrado é igual a 1, vamos organizar essa fórmula de maneira mais simples. O quadrado da hipotenusa, que é igual a 1, o nosso raio,
é igual à soma do quadrado dos catetos. De maneira que um triângulo circunscrito em uma circunferência unitária, desde que eu saiba o valor de pelo menos um dos eixos da minha coordenada, eu sempre vou conseguir estimar o valor dos catetos. Digamos que eu sei o valor desse cateto aqui, eu sei o valor da coordenada de x. O valor da coordenada de x é aproximadamente 0,57. Com isso em mãos, eu consigo utilizar Pitágoras e definir o valor da minha incógnita restante, que no caso é a coordenada y. Claro, aqui eu consigo visualizá-la tranquilamente, mas muitas vezes em funções isso não vai acontecer. Então, basicamente, observando esse triângulo e aplicando Pitágoras, nós conseguimos observar que em uma circunferência unitária, este cateto ao quadrado, que é a coordenada x, mais este cateto ao quadrado, que é a minha coordenada y, a gente pode ver ele espelhado aqui no nosso eixo y, será sempre igual a 1, que é o raio da nossa circunferência unitária. E excelente, nesse triângulo inscrito visualizado, nós conseguimos observar alguns conceitos e propriedades utilizando Pitágoras, somente observando esse triângulo e aplicando uma propriedade fundamental e simples da trigonometria. Entendemos um conceito do círculo unitário, conseguimos observar nessa circunferência unitária um triângulo inscrito genérico e conseguimos tirar algumas conclusões utilizando Pitágoras nesse círculo unitário, observando o nosso triângulo inscrito em qualquer região dessa nossa circunferência. Agora, novamente, pegando um ponto da circunferência e definindo um raio neste ponto exato e observando outro triângulo inscrito, nós podemos observar a hipotenusa desse triângulo e os catetos desse triângulo. Nós temos a hipotenusa aqui de amarelo, um cateto em roxo e outro cateto em laranja. Digamos que nós vamos pegar um ângulo aqui como ponto de referência. Observando a hipotenusa e observando o cateto e tendo um ângulo como referência, nós podemos observar as relações seno, cosseno e tangente, também uma questão de geometria básica. Observando esse triângulo aqui, nós podemos enxergar a relação seno, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, e como nós acabamos de ver, a hipotenusa vai ser igual ao raio da nossa circunferência unitária, e a nossa circunferência unitária terá raio sempre igual a 1, o valor de seno nesse triângulo inscrito na nossa circunferência unitária, ele vai ser sempre igual ao cateto oposto, visto que a nossa hipotenusa é igual a 1, qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. E assim nós concluímos que o seno de um triângulo inscrito dentro de uma circunferência unitária será sempre igual ao cateto oposto, que também vai ser sempre igual ao valor da coordenada y. Nós podemos ver esse cateto aqui espelhado exatamente no nosso eixo y. Outro conceito bastante importante que acabamos de visualizar aqui no nosso triângulo inscrito na nossa circunferência unitária. Da mesma forma, podemos visualizar a relação cosseno desse triângulo inscrito. Cosseno vai ser sempre igual ao nosso cateto adjacente. Nós podemos visualizar nosso cateto adjacente, esse ângulo exatamente aqui, sobre a hipotenusa, que sempre vai ser o raio do nosso triângulo inscrito. E como acabamos de ver, a hipotenusa desse nosso triângulo inscrito sempre será igual a 1. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Partindo desse pressuposto, nós podemos dizer que o cosseno do nosso triângulo retângulo inscrito nessa circunferência vai ser igual sempre ao cateto adjacente, que vai ser sempre igual ao valor da coordenada do nosso eixo x, que aqui é mais ou menos 0,86. E a partir do momento que nós conseguimos visualizar que o seno do nosso triângulo retângulo em relação a esse ângulo, ele vai ser sempre igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, como a hipotenusa é 1, seno vai ser sempre igual ao cateto oposto, e visualizar que o cosseno ele sempre vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que não temos a necessidade de colocar aqui pela hipotenusa ser igual a 1, nós podemos misturar esses conceitos e aplicarmos Pitágoras e essas relações seno-cosseno juntas. De Pitágoras nós podemos afirmar o quê? Que o quadrado da hipotenusa, que é sempre igual a 1, vai ser igual ao quadrado dos catetos. Como nós podemos visualizar aqui, o nosso cateto oposto ele vai ser sempre igual ao seno. Acabei de colocar aqui seno ao quadrado de θ, um ângulo genérico que nós não sabemos ainda, mais o quadrado desse outro cateto, que a partir desse raciocínio que acabamos de ver, equivale a cosseno.
A soma do quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O quadrado da nossa hipotenusa é igual a 1. Esse cateto, seguindo o nosso raciocínio, é igual a seno ao quadrado. Daí colocamos seno ao quadrado de θ, que é um ângulo genérico, que nós não sabemos ainda, mais a soma do quadrado do outro cateto, cosseno ao quadrado de θ, que é um ângulo que nós não sabemos ainda. E observando esse conceito, nós chegamos à seguinte observação, que sempre em um triângulo retângulo inscrito dentro de uma circunferência unitária, seno ao quadrado de um ângulo qualquer, mais cosseno ao quadrado de um ângulo qualquer, vai ser igual a 1. E basicamente, aplicando Pitágoras a esse triângulo inscrito na nossa circunferência unitária, nós conseguimos observar as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, e aplicando essas relações dentro do triângulo inscrito dentro da nossa circunferência unitária, nós chegamos a esse conceito aqui. Com esse conceito em mente, nós podemos observar outras relações dentro desse nosso triângulo. Recapitulando, o seno desse nosso ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto. Vamos manter o seno escrito aqui da mesma cor para facilitar um pouco o entendimento, porque eles são iguais, não tem um porquê colocarmos em cores diferentes. Seno desse nosso triângulo inscrito, ele vai ser sempre igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Hipotenusa é 1, então ele sempre vai ser igual ao nosso cateto oposto. E o cosseno, ele sempre vai ser igual ao nosso cateto adjacente sobre a hipotenusa, que não tem o porquê de dividir por 1, porque qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Partindo desse pressuposto, nós podemos visualizar a relação tangente do nosso triângulo inscrito, que é igual ao nosso cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente. Também podemos visualizar as relações secante, cossecante e cotangente deste nosso triângulo retângulo. E para visualizar essas relações, vamos lembrar aqui que a nossa hipotenusa do nosso triângulo vai ser sempre igual a 1. O seno do nosso triângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é igual a 1. O cosseno do nosso triângulo vai ser sempre igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que também é igual a 1. E a partir daí nós podemos observar os conceitos de cotangente, que é basicamente o inverso do cosseno. Vamos organizar melhor esse quadro aqui um pouco. Aqui nós temos o triângulo inscrito dentro da nossa circunferência, aqui nós temos o ângulo de referência, e basicamente nós reescrevemos de forma mais organizada o que nós tínhamos no quadro anterior. Como nós tínhamos vistos antes, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Seno sempre será igual ao cateto oposto. Cosseno sempre será igual ao cateto adjacente. E a tangente será igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tendo isso em mãos, nós podemos observar os conceitos de cotangente, secante e cossecante, iniciando por cotangente. Cotangente, um conceito trigonométrico muito bem conhecido também, é o inverso da tangente. Então, nós podemos dizer que cotangente é igual ao cateto adjacente sobre o cateto oposto, exatamente o inverso da tangente. Secante é igual ao inverso do cosseno. Esse cosseno aqui está igual ao cateto adjacente, mas como nós sabemos, o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, só que a nossa hipotenusa será sempre igual ao raio do triângulo, e o raio do triângulo sempre vai ser igual a 1. Então, para facilitar a visualização, vamos colocar aqui que nossa cossecante é igual ao nosso cateto adjacente dividido por 1. Então, como a secante é o inverso do cosseno, nós podemos dizer que a secante é igual a 1 sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é igual ao cosseno. Da mesma forma, nós podemos observar o conceito, a relação cossecante. E a relação cossecante é o inverso da relação seno. E como seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 1, nossa cossecante, sendo o inverso disso, vai ser 1 sobre o cateto oposto, que é igual ao seno. E organizando todos os conceitos que nós vimos até agora, sempre que nós demarcarmos um raio em um triângulo unitário, um ponto nessa circunferência unitária, é possível visualizarmos um triângulo inscrito nessa circunferência unitária. Nesse triângulo inscrito, a hipotenusa sempre será igual a 1 e teremos dois catetos. E em relação a esse ângulo, o cateto oposto será igual ao valor da coordenada y e o valor do cateto adjacente é igual ao valor da coordenada x. Utilizando Pitágoras, nós podemos chegar na seguinte conclusão, que seno ao quadrado de θ, que é igual ao cateto oposto, vamos colocar que esse ângulo aqui é igual ao ângulo θ, mais cosseno ao quadrado de θ, que é igual ao cateto adjacente,
é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é 1, 1 ao quadrado é igual a 1. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Também podemos observar a relação seno, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Podemos observar a relação cosseno, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E considerando que a hipotenusa é igual a 1, seno é igual ao cateto oposto sobre 1. Então, seno vai ser sempre igual ao cateto oposto. Da mesma forma, cosseno é igual ao cateto adjacente sobre 1. Então, o nosso cosseno será sempre igual ao nosso cateto adjacente. A cotangente é o inverso da tangente. A tangente, um conceito básico da trigonometria, é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, então a cotangente sempre vai ser o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Ou, como podemos ver, o cateto adjacente é igual ao cosseno sobre o cateto oposto. Como podemos ver, o cateto oposto é igual a seno. A secante é igual ao inverso da relação cosseno. Cosseno é igual ao cateto adjacente sobre 1. Então, o inverso dela vai ser 1 sobre cosseno. E a relação cossecante vai ser o inverso da nossa relação seno. Nossa relação seno é igual ao cateto oposto sobre 1. Então, a nossa relação cosseno vai ser 1 sobre seno, que é igual ao cateto oposto. E excelente, vamos reorganizar essas fórmulas aqui no canto e basicamente nós conseguimos visualizar facilmente a relação seno, a relação cosseno e a relação tangente. Mas para visualizar melhor onde esses valores estão expostos numa circunferência unitária, vamos dar uma olhada nessa animação aqui. Aqui nós claramente conseguimos ver as relações seno, cosseno, tangente, o que elas significam. Nós podemos ver que o raio do nosso triângulo inserido na nossa circunferência toca a nossa circunferência exatamente nesse ponto. E quando nós tangenciamos uma linha exatamente nesse ponto, essa linha ela pode ser dividida em duas partes. Uma delas será a tangente e a outra superior será a cotangente. E essa linha que tangencia o nosso ponto marcado pelo raio, ela também marca um ponto no eixo x. E esse ponto marcado no eixo x, a coordenada dele no x é exatamente o tamanho da nossa secante. Da mesma forma, essa linha marca um ponto no eixo y. E esse ponto demarca uma linha que representa a cossecante que acabamos de conferir. E novamente, dando um play nessa animação, vamos conferir como é que funciona, como essas funções trigonométricas se comportam quando nós alteramos esse ponto de referência onde o raio está inserido. A vantagem dessa imagem é que vocês podem pausar ela em qualquer momento, observar o funcionamento, observar qual relação entre uma função e outra função, o que acontece quando o nosso cosseno aumenta, o que acontece quando o nosso cosseno diminui. Como a gente pode ver aqui, quanto maior o cosseno, menor o seno, e quanto menor o seno, menor a tangente, e consequentemente a cotangente aumenta e tende ao infinito. E isso é um bom exercício de visualização e entendimento das nossas funções do círculo unitário. Futuramente nós vamos observar como funcionam essas funções em um eixo x, y e aprofundar um pouco melhor no assunto.